Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Excel do meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula vou falar sobre dois tópicos interessantes, conforme sugerido por algumas pessoas que mandaram em mensagens através dos comentários dos vídeos de outros assuntos que eu tenho sobre o Excel. Vamos falar nesse vídeo sobre subtotal e vamos também falar sobre estrutura de tópicos. O que é o subtotal e o que é a estrutura de tópicos? Elas estão basicamente relacionadas uma com a outra, por isso eu optei por gravar essa aula em conjunto, com esses dois temas. Na seção de downloads no meu blog no sigonerd.com, você vai encontrar a planilha de gabarito que eu vou utilizar nessa aula e também uma planilha que eu utilizei na explicação, com os dados em branco. Assim você consegue também praticar os conteúdos que abordamos nessa aula, ok? Vamos lá. Carregando o Excel, não importa se é o Excel 2013, 2010, 2007, 2003, você vai ter esse recurso em qualquer versão do seu aplicativo Excel. Essa planilha que você vai encontrar para download, chamada YouTube Excel Subtotal e Estrutura de Tópicos, ela possui duas planilhas, uma chamada Subtotal e a outra Estrutura de Tópicos. Vamos entender primeiro o que é um subtotal. Se você não conhece o recurso de subtotal, talvez você já utilize esse recurso de uma outra forma, como uma tabela dinâmica, onde é feito o agrupamento dos dados para que você possa computar subtotais nos seus dados. O subtotal é muito interessante se você tiver que visualizar resultados de todo um conjunto de dados, de toda uma estrutura de dados da sua planilha. Vamos lá. Para que você possa criar o subtotal, primeiro você deve olhar para os seus dados e verificar por qual informação que você deseja colocar os subtotais. Um exemplo, gostaria dos totais por cidade. Antes de aplicar o subtotal, é muito importante você ter ideia do que você quer totalizar. Eu quero totalizar o valor total, então, que eu faturei por cidade. Esse é o meu objetivo. Em todas as funções do Excel, você deve ter em mente, inicialmente, qual é o seu objetivo principal. Qual é o objetivo que vai fazer com que você consiga realmente trabalhar com os seus dados? Qual é a pergunta certa para os seus dados? É isso que você deve ter em mente antes de começar qualquer uso de função ou recurso do Excel. Vamos lá. Antes de começar a realizar o subtotal, a inserir o subtotal das cidades, você deve agrupar as informações que estão na sua planilha. Para que eu possa obter um total por cidade, eu preciso obrigatoriamente colocar em ordem as cidades em ordem alfabética. Se não, o subtotal, a cada vez que encontrar uma variação de cidade, vai inserir uma linha e vai colocar um totalizador. Por exemplo, a cidade de Campinas, você está vendo esses dois registros. Mas se rolarmos a tela para baixo, vamos encontrar Campinas em outros lugares também. Então é importantíssimo que você classifique os seus dados antes de começar a aplicar o subtotal. Vou clicar sobre apenas uma cidade. Você já deve saber classificar os dados também. Se não, vou gravar também posteriormente um vídeo sobre classificação dos dados. Clicando sobre um campo, não selecione a coluna inteira, tome cuidado, já falei isso em outros vídeos também. Vou clicar em apenas uma cidade e na galeria Página Inicial, vou pedir para classificar os dados por ordem crescente. Esse comando de classificação está na galeria Edição. Você vai ver então que agora todos os registros estão ordenados por cidade. O subtotal agora nada mais vai fazer do que colocar um subtotal ou uma linha adicional assim que houver uma troca de cidade, totalizando o faturamento dela. Para aplicar o subtotal, você deve clicar no menu Dados e, em seguida, na galeria Estrutura de Tópicos, clicar sobre o botão Subtotal. Um clique no botão Subtotal vai fazer com que esta janelinha seja exibida, veja só. A cada alteração em nome, não é a coluna 9 que é o nome que é o meu foco, não foi ela que eu classifiquei. Então eu tenho que dizer para a estrutura do subtotal que a cada alteração no campo cidade, veja só, esse é o meu agrupador. Eu quero usar uma função de soma, pois eu quero a somatória do total do faturamento. Por padrão, um campo de subtotal já vem selecionado. Nesse caso, ele veio selecionando a região. Está errado. Eu não consigo somar a região porque nesta coluna só possui textos. Eu devo clicar então, desmarcar a coluna região e pedir para que ele some o subtotal, que ele some a coluna de valor, que é realmente aquele item que eu quero. Há três campos principais aqui no subtotal. Por exemplo, substituir subtotais atuais, ele vai limpar o subtotal e vai deixar o atual. Eu vou
Eu posso inserir quebra de página entre os grupos, por exemplo, a cada troca de cidade ele vai colocar uma quebra de página para que o relatório já saia correto, uma cidade por página. E este campo resumir abaixo de dados coloca o totalizador na linha de baixo da última cidade registrada. Se nós desmarcarmos esse campo, o total vem acima da lista de cidades. Eu, por padrão, deixo sempre abaixo dos dados. Vou clicar em OK e em apenas alguns segundos já está pronto o meu recurso. Se você notou, nós temos aqui nesse relatório, nesta planilha, agora um totalizador por cidade. Alagoas, eu faturei R$ 7.575,24. Se rolarmos a tela, Barra Bonita tem um totalizador, Bauru também. E outro item interessante que apareceu nessa sua planilha foi esses controles localizados à esquerda da sua janela. Os números 1, 2 e 3 possuem funções específicas, que é o de agrupamento. Quando agrupamos pressionando o botão número 1, o total geral desta minha planilha é exibido. Quando pressionamos o número 2, o total por cidade é exibido. Veja só, você consegue então analisar individualmente as cidades com esse item 2 de agrupamento. Se clicarmos sobre o número 3, vamos estender a nossa seleção, fazendo com que todos os grupos abram e eu possa ver individualmente cada nota fiscal emitida para cada cidade. Vou clicar novamente no número 2, veja só. E dessa vez eu vou clicar sobre o sinal de mais que existe aqui antes da cidade de Bauru. Esse controle de mais, quando clicado, ele expande a lista atual, mostrando todos os registros que compõem a cidade de Bauru. É extremamente ótimo esse recurso, por quê? Porque você consegue visualizar individualmente cada uma das cidades. Para contrair de novo esse subtotal, eu clico agora no sinal de menos da cidade que eu acabei de expandir. Ele recolhe e eu consigo voltar a visualizar os totalizadores das cidades. Esse recurso é muito interessante se você quiser fazer totalizadores rápidos na sua planilha. Mas a regra de ouro para isso é classificar os campos que você deseja ter como subtotal. Para remover um subtotal, você deve clicar novamente no botão Subtotal e pressionar o botão Remover Todos. Seus dados voltarão como estavam, ou seja, sem nenhum subtotal. Você também pode utilizar o subtotal para adicionar subníveis dentro das suas totalizações. Como fazer isso? Um exemplo. Eu gostaria de saber quanto eu faturei por região e, em seguida, quanto eu faturei por cidade. Perceba que agora eu tenho dois níveis de totalizadores dessa nossa planilha. Não é apenas um, agora são dois. O primeiro item, então, que eu devo obedecer, sem dúvida nenhuma, qual é? É a classificação dos dados. Por isso, vamos selecionar todo o nosso conjunto de dados. Você já viu também nas outras aulas do meu canal de vídeos que eu consigo selecionar toda uma região de dados pressionando o botão Ctrl asterisco do teclado numérico. Se você está usando o notebook, basta pressionar o Ctrl Shift asterisco para que você possa utilizar o símbolo, né, que está sobre o número 8 do seu teclado. Bom, uma vez selecionados os dados, agora eu já não consigo mais utilizar aquele recurso da página inicial, vou clicar sobre a guia dados e na galeria classificar e filtrar vou clicar sobre o botão classificar. Assim que o botão classificar é aberto, né, a janela é aberta, eu vou pedir para classificar primeiro por região. Em seguida, eu quero classificar, vamos lá, de A a Z, eu vou adicionar o nível e quero classificar agora por cidade. Região e cidade, para que eu possa colocar dois totalizadores. Pressionando OK, essa seleção, então, essa classificação será feita e podemos ver que primeiro nós temos a ordem por região e na sequência por cidade. Preciso colocar dois totalizadores agora na planilha. Se clicarmos sobre subtotal, um detalhe, se você estiver clicando fora da sua região de dados e clicar sobre o botão subtotal, um erro como esse, um alerta, vai ser exibido para você, dizendo que é necessário selecionar dados da sua planilha. Então, clique em OK, clique em qualquer célula dos seus dados, você não precisa selecioná-los, e em seguida volte a clicar no botão subtotal. Desta vez, eu quero que a cada alteração na região, eu quero que ele coloque uma somatória no valor. Vou pedir para substituir os subtotais atuais, caso tenha alguma coisa, senão, como nós apagamos anteriormente, então não preciso nem me preocupar com isso. Vou pressionar o OK.
Se rolarmos um pouco a tela para baixo, vamos ver que agora eu tenho um subtotal apenas para as regiões. Mas falta aplicar o subtotal para a cidade. Para aplicar esse subtotal para a cidade, eu clico sobre o botão subtotal novamente e vamos configurar agora um novo subtotal. Veja só, a cada alteração na cidade, eu vou fazer uma somatória do campo valor. Eu devo desmarcar o campo substituir subtotais atuais. Com isso, eu vou sobrepor. Em cima do primeiro subtotal, nós vamos adicionar um segundo. Pressionando OK, temos então esse subtotal pronto. Se você notar à esquerda da sua tela, vai ver agora um quarto controle. Mas quais são as diferenças agora entre eles? Se eu clicar sobre o número 1, eu terei novamente o totalizador geral da minha planilha. Se clicarmos sobre o número 2, vamos ter agora um total por região. Se clicarmos no número 3, nós vamos ter um totalizador por cidade com base na região selecionada. E se clicarmos no número 4, todos os níveis irão se expandir e ficar como estavam inicialmente. Se você notou, esse subtotal, essa função que faz a totalização dos dados, ela é um campo alternado, é uma função, quase um coringa no Excel. É a função subtotal, pois ela permite mesclar, ela possui várias subfunções dentro da função subtotal. Um dia devo dar mais detalhes a respeito dessa função. Por enquanto, basta saber que temos aqui a possibilidade de criar então subtotais rapidamente dos nossos dados, fazendo com que a visão ou um totalizador rapidamente seja inserido em toda a estrutura. Eu emendei nessa explicação a estrutura de tópicos porque ela tem tudo a ver com isso que acabamos de fazer. Se você notar, à esquerda, nós temos aqui os números de 1 a 4. Esses números de 1 a 4 e esse recurso de recolher os dados para visualizar os subtotais e depois os dados, eles também são encontrados nas estruturas de tópico. Isso é uma estrutura de tópico, só que foi inserido pelo comando subtotal. Na planilha estrutura de tópicos, eu tenho aqui a mesma função realizando, estou realizando essa mesma função de forma diferente. Eu consigo agora aplicar os meus subtotais de forma rápida. Veja só. Se você notou, a diferença entre esta planilha e a anterior é que esta aqui já tem os totais das cidades, já tem os totais da região e já tem os total da planilha. Então, eu não posso usar o recurso do subtotal. Nós vamos criar a estrutura de tópicos para facilitar a visualização dos nossos dados. Primeira visualização é o total geral. Se nós selecionarmos então aqui e marcarmos todos os nossos campos, veja só, estou selecionando da linha 2 até a linha 28. Na guia dados e na galeria estrutura de dados, eu posso usar o comando agrupar. Ele vai inserir então esse número 1 e esse número 2. Se pressionarmos o número 1, vamos ver o total geral, pois todas as linhas que nós selecionamos anteriormente nos subtópicos serão recolhidos. E se usarmos o número 2, vamos expandir a seleção. Mas eu preciso criar agora subdivisões desses dados. Eu quero agora o totalizador da minha região. Para fazer isso, nós vamos selecionar de novo da linha 2 até a linha de cima do totalizador. Cuidado com isso, tá? Nós devemos utilizar, então, a seleção da linha superior do nosso totalizador até a primeira linha de dados que eu desejo. Novamente, vou clicar sobre o botão agrupar e você vai ver que o número 3 agora foi adicionado nos controles à esquerda. Note também que apareceu agora esse controle para que eu possa recolher as informações e ficar apenas com o totalizador da região sul. Vamos fazer o mesmo com a região sudeste. Veja só, vou selecionar das linhas 14 até as linhas 27. Cuidado para não selecionar as linhas dos totalizadores, pois elas são as únicas que são exibidas quando você recolhe o controle. Vou agrupar essa informação e já temos dois níveis de totalizador. Se apertarmos o número 1, temos o total geral, e se apertarmos o número 2, temos os totais por região. Se apertarmos o 3, vamos ter todos os dados da planilha. Mas agora você deve estar se questionando, puxa, que bacana, mas e se eu quiser agora o totalizador por cidades, Alessandro? É muito simples. Agora nós vamos selecionar as cidades, veja só, estado, cidade Cruz Alta. Vou selecionar todas as cidades, todas as células, as linhas que tem a cidade de Cruz Alta, menos o totalizador da cidade. Vou agrupar.
você vai ver que um novo nível foi inserido. Vou fazer o mesmo para Bituruna, vou selecionar a linha 8 e 9. E tome cuidado, porque se você tiver apenas uma linha de cidade, você deve selecionar apenas essa linha. E vamos agrupar também. Vou fazer o mesmo para a cidade de Itu. Vou fazer o mesmo agora para a cidade do Rio de Janeiro. Perceba que fica fácil quando você já consegue entender e visualizar essa separação dos dados. Agrupando por último, já temos a nossa planilha completa. Veja só. Clicando sobre o número 1, teremos o total de vendas. Clicando sobre o número 2, teremos o total por região. Clicando sobre o número 3, teremos o total por cidade e mais o da região. E por último, clicando sobre o número 4, teremos a explicação de todos. Entenderam a diferença? Basicamente, você deve olhar para os seus dados antes de clicar e criar o seu subtotal. Se você já tem um subtotal, se você já tem uma tabela e quer simplesmente colocar totalizadores nos seus registros, classifique esses registros antes de colocar o totalizador. Isso é importante. E, caso você já tenha uma estrutura com totalizadores, você pode inserir a estrutura de tópicos para agrupar a informação. E o que é melhor? Vamos voltar aqui para a planilha de subtotal. Se eu quisesse enxergar, por exemplo, apenas o nome do cliente e a região em que ele faz parte, podemos instalar também esses controles, né, de estruturas de tópicos em planilhas que já existem. Não importa se é essa de subtotal. Veja só. Dessa vez eu vou selecionar da coluna B até a coluna E. São as colunas que eu quero recolher quando pressionar o controle da estrutura de tópicos. Volto de novo na guia Dados, na galeria Estrutura de Tópicos e clico sobre o botão Agrupar. Note que eu consegui agrupar agora as colunas, independente das linhas. Apareceram os números 1 e 2. Por quê? Porque se eu pressionar o número 1, eu vou ver apenas a última coluna dessa minha seleção. É como se eu ocultasse as colunas anteriores usando a estrutura de tópicos. Se eu quisesse ver todos os registros, eu clico aqui no sinalzinho, né, no número 2 das colunas e faço com que esses dados sejam exibidos também. Isso pode ser feito sobre qualquer planilha. Nesta aqui, por exemplo, eu não quero ver o estado, veja só. Eu posso ocultar, vamos lá, estado e cidade, agrupando através da estrutura de tópicos, e quando eu clicar sobre o sinal de menos, eu vou retirar essa informação. Para que você possa limpar uma estrutura de tópicos, você deve selecionar as linhas que as possuem e, em seguida, clicar aqui no botão Desagrupar. O botão Desagrupar faz então com que essa estrutura de tópicos seja desfeita. Se você quiser desagrupar todas, veja só. Clicando sobre o botão, as opções do botão Agrupar, esse item aqui na parte de baixo, você consegue limpar a estrutura de tópicos inteira. Vou deixar essa planilha como está. Você vai conseguir baixar na seção de downloads, então, do nosso portal, essa planilha de exemplo com o recurso de estrutura de tópicos. Espero, então, que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é uma aula bem rápida, pois os recursos de subtotal e estrutura de tópicos, eles fazem parte da sua planilha, né, da sua tabela dinâmica. Se você já sabe, se você já assistiu às aulas de tabela dinâmica do meu canal, você sabe, então, que esses dois recursos estão implementados, eles fazem parte da tabela dinâmica. Eu, particularmente, uso muito pouco esses dois recursos, uso talvez mais a estrutura de tópicos quando eu quero ocultar um conjunto de dados para analisar os resultados finais. Fica aqui meu agradecimento a você que tem acompanhado ativamente o canal do Sigo Nerd. Já são mais de 100 vídeos de informática, 100 vídeos de tecnologia. Tem um curso do Macros e VBA no Excel completo que está à disposição e também mais de 30 aulas como essa que você acabou de assistir do Excel. Então inscreva-se, participe, acompanhe todas as aulas. Em breve, novidades. Vou sortear um curso presencial comigo. Ainda estou estudando as formas em que isso vai ocorrer. Eu ainda não cheguei na forma com que nós vamos participar desse concurso. Um abraço, compartilhe com seus amigos. Se você quer usar esses treinamentos na sua empresa para capacitar seus funcionários, fique à vontade. Entre em contato comigo pelo e-mail aletrovato@gmail.com, que eu encaminho a lista completa de todas as aulas que possuo no YouTube para servir de guia de referência. Um abraço, até a nossa próxima aula.